A redenção pode te ajudar a co-criar a vida que você tanto deseja, a conquistar os seus objetivos. E o que eu vou trazer aqui é um exemplo de uma aluna que agora alcançou seu resultado, uma aluna que faz mentoria individual comigo, ela alcançou o resultado, que no caso dela era emagrecimento. Mas você vai entender um pouquinho, né, a estratégia que nós utilizamos para ela conseguir o emagrecimento que pode ser usado, vamos dizer assim, em qualquer esfera da sua vida, né? Vamos lá, redenção. O termo do cristianismo, né, que a salvação, não só do cristianismo, né, porque no livro de Saint-Germain, né, no livro de ouro de Saint-Germain tem, também já eu cito aqui, ele fala sobre redenção, inclusive a informação perfeita, a informação arquetípica, né? Já vamos ler já. A forma arquetípica perfeita contida dentro do todo e absoluto que constitui a redenção universal. Saint-Germain traz aqui no livro, lembrando, Jung traz Jesus como arquétipo perfeito do self, né? O termo redenção universal, o arquétipo perfeito do todo, ou seja, o modelo mais do que ideal de ser humano, e o nosso caso mais prático, real que nós temos, segundo Jung, é Jesus Cristo. E o cristianismo traz a redenção na salvação por meio de Jesus, por meio dos sacrifícios que Jesus fez e tal. Presta atenção. Para a gente aproveitar, vamos dizer dessa maneira, da redenção, né, nós precisamos nos render a Jesus Cristo. Nós precisamos, não a igreja, né? Se for o seu caso, a igreja está tudo bem. E eu vou te mostrar como que, inclusive, os ditames da Igreja Católica ajudou aqui a ela alcançar esse objetivo usando de forma estratégica. Então, para eu usufruir da energia da redenção, Jesus Cristo, né, a salvação de Jesus Cristo, eu preciso me render a Jesus. E no meio desse caminho existe o meu livre-arbítrio. E o que o livre-arbítrio tem a ver com eu me render a Jesus Cristo? Tudo. Porque normalmente a gente não se rende a Jesus Cristo. Normalmente a gente se rende aos nossos vícios. E esse é o grande X da questão. Por que nós nos entregamos, nos rendemos, nós não conseguimos lutar contra os nossos vícios? E só para você entender, procrastinação é vício, tá? Procrastinação é uma forma de vício. Usamos os termos da igreja, que é o exemplo que eu vou trazer aqui. Procrastinação, muitas vezes, a maioria das vezes é preguiça. É só o nome mais chique que deram. Procrastinação não é só preguiça. Mas preguiça contempla bastante coisa que tem dentro da procrastinação, tá? É pecado? Sabia que gula é pecado, segundo os ditames da igreja? E nós nos rendemos aos nossos vícios. E não nos rendemos a Jesus, ou seja, nós não conseguimos, por livre-arbítrio, seguir os ditames de Jesus. Nós não conseguimos nos render a Jesus. Nós nos rendemos aos nossos vícios. Ao açúcar, à alimentação desregrada, a não fazer o exercício físico dando o seu melhor, faz exercício físico muitas vezes reclamando, né? Vai comer algum alimento mais saudável, reclama, porque queria estar comendo, enfim, fritura, tal. Eu estou dando esses exemplos de alimentação e emagrecimento, que foi o caso da minha aluna, que eu citei. Então ela procurou com o objetivo, né, de emagrecimento e nem procurou com o objetivo de arquétipos, mas sempre, né, eu vou assessorar e vou usar a conexão com os planos divinos, porque muitas vezes há um probleminha lá atrás que interfere diretamente nas crenças dela e ela não consegue emagrecer. E olha só como que a gente trabalhou. Falei, bom, você não consegue, né, se render a Jesus, mas você se rende aos seus vícios. Isso já fez um boom na cabeça dela. Quando ela, a partir do momento que ela aceitou e entendeu que entregar-se aos vícios, de não levantar no horário. Por que você não levanta no horário? Porque você tem um vício em perder por soneca. Por que você chega do trabalho e deita no sofá? Isso é uma preguiça, você tem um vício. Ah, não, eu estou cansado. Não, tudo bem, mas não deixa de ser vício, não deixa de ser uma preguiça. Por que você quer comer um doce depois do almoço? Por simples vício, no açúcar. Comportamentos viciantes, ciclo viciante, ciclo de vida vicioso, vícios. A partir do momento que essa ficha caiu, eu estou olhando aqui porque eu fiz a colinha para não esquecer nada na hora de falar.
A partir desse momento, que caiu a ficha dela, que quando ela, presta atenção, na hora do almoço, depois de comer, ela tem que comer o chocolate, e ela entendeu que ali ela se rendeu à gula, ela se rendeu ao vício, e no caso dela, lembrando, ela traz a gula como pecado. Vício é pecado. Então quando a ficha dela caiu, que comer um chocolate era por puro vício, que o corpo dela não precisava daquele chocolate, e que na verdade é prejudicial a ela começou a lutar contra esse vício, porque ela queria se render, ela quer redenção, se render a Jesus. Ah, Neto, mas pode dar o exemplo de Jesus nesses exemplos simples de vencer um chocolate? Ora, se você não consegue vencer 2 colheres de açúcar no café, se você não consegue vencer de um chocolatinho, mas quer vencer grandes batalhas, então sim, se vencer 2 colheres de açúcar no café está difícil, tem que aprender a se conectar com as forças divinas, que você precisa de ajuda. Porque a hora que for um negócio violento, você não vai dar conta. Se você não consegue vencer um chocolatinho depois do almoço, busca as forças divinas, senão você não vai dar conta de desafios maiores. A partir desse momento que ela entendeu que quando ela perdia para o chocolate, que quando ela perdia para o açúcar ou adoçante no café, era vício e por ela considerada pecado, é lógico, eu peguei esse pecado dela e aí eu alfinetava, é pecado, propositalmente, né, na brincadeira, mas serviu. E a partir do momento que ela levantava, ia tomar um café, ia pôr açúcar, e ela estava reclamando e querendo pôr, ela tinha mudado para adoçante, querendo pôr o adoçante, eu falei, se renda a Jesus, faça uma oração. Como é que você se rende a Jesus? Fazendo oração, ela disse. Faça uma oração. Mas porque, mas eu vou chamar Jesus. Eu falei, não, se você perdeu para o seu vício, simples como 2 colheres de adoçante, 2 gotas de adoçante, se você perdeu para o seu vício, você vai perder em qualquer situação. E enfim, ela foi ancorando a redenção a Jesus, ela se render, no caso, ela se render a Jesus, em pequenas coisas do cotidiano dela, como 2 colheres de açúcar, como o chocolatinho, depois do almoço, que foram os exemplos assim mais marcantes, como querer na quinta-feira comer pizza, como querer tomar um chopinho na sexta-feira, e ela foi orando, foi a forma que ela achou de se render a Jesus e não se render ao vício dela, foi a forma que ela despertou para chamar a força, para se livrar do vício dela. Preguiça, eu estou olhando ali para lembrar, ela também, né, tinha um vício de despertador, tocou para ir à academia. Se não me engano, era 8 horas que tocava, para ela ir à academia. E ela colocava 5 minutos a mais, 5 minutos a mais, 5 minutos a mais. Quando eu falei, o que é isso? Procrastinação. Eu falei, é falta de planejamento, é falta de investigar como a sua qualidade de sono, mas acima de tudo chama preguiça. Tem várias coisas que você pode usar e a gente foi adotando para ela acordar no horário. Colocar o celular mais longe, ter uma melhor qualidade de sono, beber mais água durante o dia, enfim. Mas acima de tudo era preguiça. A partir do momento que ela levou a preguiça como pecado, e não acordar no horário é um pecado, porque significa preguiça, foi a forma que ela ancorou, a hora que o celular despertava, ela chamava a oração. Ela não ajoelhava, ela já chamava a oração. E aí começou a levantar da cama. Então, a redenção, a salvação de Jesus está no ato de eu me render a Jesus e não me render aos meus vícios. E a partir disso a vida muda. Quando eu me rendo a Jesus, meus vícios é contrário de eu me render a Jesus. A partir de ancorar essa informação, dela aprender a chamar a força, não, mas dela chamar a força em coisas simples. O processo de emagrecimento dela hoje, vamos ver, já muito provavelmente ela faça um depoimento, vai ter que quebrar outra crença de aparecer em público, né, gravar, mas já vai ter depoimento, 7 quilos. 7 quilos de emagrecimento. E isso foi 2 ou 3 atendimentos que eu fiz com ela, devagarzinho a gente foi implantando, né, essa nova crença no sistema, que é em coisas simples que eu vou ter a redenção, que eu vou me render ao caminho de Jesus e não aos meus vícios.